Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal. E o nosso pequeno vídeo de hoje vai tratar um pouco da vida e obra de Borodin. Borodin é realmente um personagem único na história da química em particular e na história das ciências em geral, né? Esse casamento entre os seus dois dons, as suas duas vocações, a química e a música, né? Sendo que ele deu contribuições relevantes em ambas as áreas, muito embora seja forçoso dizer as suas contribuições em música foram mais relevantes, né? Tiveram vida longa, né? Persistem até hoje, enfim, foram mais significativas do que as suas contribuições em química, mas é fato que ele também deu contribuições relevantes à ciência química. E há muitas passagens realmente românticas, romantizáveis, dramáticas até, algumas delas, na vida de Borodin, de forma que é um personagem realmente cativante, né? Que valeria, o que daria, que renderia com certeza um bom, um excelente filme, né? Na impossibilidade de fazê-lo, temos pelo menos aqui o nosso pequeno vídeo para falar um pouco da vida e obra dessa pessoa, né? Tão impressionante, e, enfim, motivar aqueles que apreciem a história das ciências a se aprofundar. Bom, Alexander Porfirievich Borodin, salvo melhor pronúncia, nasceu em 1833 e faleceu em 1877. Detalhe, ele era filho ilegítimo, né, de um nobre de nome Luka Gedianov, e a sua mãe era a filha, né, de uma jovem filha de um médico militar. Borodin então terminou sendo registrado em nome de um servo, né, de seu pai, de nome Porfírio Borodin, daí o seu sobrenome, né? Na verdade, o sobrenome desse servo em nome de quem ele foi registrado, enfim, como se fora filho desse servo, né? Visto ser um filho ilegítimo. E sendo filho de um servo ele também tornou-se mais o seu pai legítimo, né? Pouco antes de falecer, terminou libertando-o, por assim dizer, e o liberando dessa condição de servo, quando Borodin já tinha 7 anos de idade, né? Por influência ou por insistência de sua mãe, ele terminou estudando medicina, graduando-se em medicina, se formou em medicina, né? Tornou-se médico, chegou a atuar como cirurgião durante cerca de um ano, inclusive. Mas a sua vocação realmente para a química já seria despertada durante o próprio curso de medicina, né? Bom, Borodin era georgiano, né? Nasceu na Geórgia, né? Enfim, uma daquelas, né, repúblicas ali que compuseram durante um bom número de anos, né, a União Soviética, etc. Mas, enfim, uma república com vida própria, digamos assim, com história própria, né, e que voltou a ter vida e história própria, né, num passado mais recente, né? Então, Borodin, mais especificamente, era georgiano, né? Nasceu na Geórgia. Para te situar um pouquinho aí no tempo e no espaço, ou melhor dizendo, no espaço, né? Essa gravura que aparece a bandeira da Geórgia e agora sim um mapa da região, né? A Geórgia ali ao norte, né? O mapa continua ali para cima, mas enfim, essa parte em branco aí sem nome é a Rússia, né? A Geórgia faz ali a maior parte, né, da sua fronteira com a Rússia, o que lhe trouxe e traz, né, enfim, preocupações de ordem geopolítica, etc. Mas, enfim, Borodin, mais especificamente falando, era georgiano, né? Um outro georgiano muito famoso, mas por razões, né, não tão boas, foi, ou seria, ou enfim, Joseph Stalin, né? Então, o georgiano Borodin, por influência, né, de sua mãe, terminaria estudando medicina, né? Após formar-se, como era comum na época, ele viajou, né, empreendeu ali uma viagem por uma série de países da Europa, visitando laboratórios, pesquisadores e tal, mas para complementar sua formação, né, naquilo que talvez hoje em dia a gente chamasse de pós-doutorado, coisa assim, só que eram viagens que podiam durar realmente vários anos, né, como foi a de Borodin. E ele visitou pesquisadores, laboratórios, etc., dedicados à química. Então ele foi complementar, na verdade, a sua formação em química, porque a química é que o atraíra, né? Muito embora ele fosse médico de formação. Durante esse período, dentre outras coisas relevantes, ele participou, inclusive foi membro do comitê, né, organizador e tal. Ele fez parte do famoso Congresso de Karlsruhe em 1860, o primeiro congresso internacional de química, né, foi realizado na Alemanha, congresso no qual muita coisa importante foi feita, enfim, um marco histórico realmente, mas isso é papo para um outro vídeo.
Fato é que durante esse período na Europa ele conheceu, né, teve contato, conheceu outros russos, enfim, né, grosso modo falando, outros químicos russos, dentre eles Mendeleev, de quem se tornou amigo e foi grande amigo pela vida toda, né, mantiveram realmente uma relação de amizade. Então, desde cedo, Borodin esteve aí envolvido em momentos importantes. Né? Enfim, no retorno, então, dessa viagem, e já com o prestígio angariado, né, pelos trabalhos que publicara, etc., enfim, Borodin tornou-se professor de Química da Academia Militar de Medicina de São Petersburgo, né, isso entre 1864 e 1877, até a sua morte. Né? E lá ele foi muito feliz. Né? Embora Borodin se considerasse um músico de fim de semana, né, ele compunha e executava suas próprias peças ou peças de outrem nas horas vagas, por assim dizer. Na sua profissão era a química, mas diga-se de passagem, ele era feliz como químico, se sentia realizado, gostava da química, amava a química, fazia pesquisa, se dedicava à química porque gostava. Né? Não é que a química fosse apenas um bico, um ganha-pão, né, uma necessidade incômoda a qual ele tinha que se dedicar para poder ganhar a vida, etc. Não, a química realmente era uma das suas paixões e a música era a outra. Né? E é forçoso dizer que as contribuições que ele deu foram mais valiosas, né, para o campo da música, conforme a gente vai até mencionar um pouco aí mais adiante, falando de uma obra, da sua obra principal, digamos assim. Né? Mas percebam que durante muitos anos, realmente, durante mais de uma década, né, ele foi professor dessa importante instituição. E lá, muito embora mesmo para os padrões da época, né, a estrutura que ele tinha disponível não fosse nada, né, de fenomenal, e São Petersburgo não era, à época, digamos, um centro europeu internacional, né, da pesquisa em química, ele não estava, digamos, né, nos melhores centros, né, num dos melhores centros e tal, mas ainda assim ele pesquisava, deu contribuições significativas, mencionaremos duas delas mais adiante, né? E fato é que ele se dedicava intensamente à química, da mesma forma que, embora dispondo de menos tempo para, né, ele também se dedicava intensamente à química. Né, e foi muito competente nas duas áreas. Então, Borodin, durante esse período, ele foi muito produtivo, né, foi realmente profícuo, né, tanto na química quanto na música, fazendo em ambas as áreas, atuando em ambas as áreas, de forma muito significativa, né, dando contribuições realmente relevantes. Né? E isso marca realmente a história de Borodin, né? Que na história da ciência é muito raro você encontrar alguém que, digamos, deu contribuições significativas, né? Conseguiu destaque, né, em duas áreas tão distintas, né, contra a área científica e a área artística, digamos assim, né, musical. Bom, ainda durante aquela viagem que ele fez pela Europa, em 1861 em Heidelberg, na Alemanha, ele conheceria Katerina Protopopova, ou Protopopova, ou seja, a melhor pronúncia, enfim, que se tornaria sua esposa. Né? Ela era pianista, amadora, enfim, apreciava também a música e Borodin, por certo, encontrou nela alguém, né, com quem partilhar a vida. Né? Quem conheceu Borodin de perto, na intimidade, enfim, afirma que ele era uma pessoa assim, muito amável, né, muito generosa, né, para com todos, uma pessoa de muito bom trato, um espírito realmente superior nesse sentido. Né? Das contribuições de Borodin, mencionaremos aqui duas. Né? Uma reação que normalmente Borodin a realizou primeiro, né? Mas como posteriormente um outro pesquisador, Hans Dicker, salvo melhor aí pronúncia, né, a realizou, normalmente é conhecida a reação apenas com o nome desse pesquisador. Aqui e ali cita-se também Borodin, né? Seria então a reação de Borodin, Hans Dicker. Enfim, que nada mais é do que a degradação, né, do carboxilato de prata na presença de bromo. Né? E a outra contribuição significativa foi a síntese do fluoreto de benzoíla. Né? Viajando pela Europa, como já disse, Borodin ficou realmente muito, muito animado, né, porque encontrou em vários laboratórios cadinhos de platina, né, que permitiam que você promovesse aí reações utilizando ácido fluorídrico, né, algo que você não pode fazer utilizando equipamentos de laboratório de vidro, né, porque o ácido clorídrico ataca o vidro, etc. Mas, enfim, dentre as contribuições para a química, e durante toda a sua carreira, de tudo que ele publicou, né, historiadores da ciência entendem que ele teria aí 20 artigos, né, de maior relevância, né, de maior robustez científica, mas, enfim, de qualquer forma é um número expressivo, né, se você considerar que são apenas os trabalhos mais significativos, mais robustos.
Mas temos então, por exemplo, essas duas sínteses a relatar como contribuições originais de Borodin. Lembrar que estávamos aí por meados mais ou menos do século XIX, né? A química orgânica sintética ainda tinha muito a desbravar, né? O entendimento de como as reações químicas ocorriam e como é que elas poderiam ser manipuladas ainda estava em franca evolução, de forma tal que você contribuir para a química orgânica sintética, né? Com rotas originais, com novas rotas de síntese, com novas metodologias preparativas de compostos orgânicos, por certo que era uma contribuição significativa, né? Nem um pouco desprezível, nem um pouco desprezível. Então, Borodin deu sim, como não, contribuições significativas. É bem verdade, não de tão vulto quanto outros, né? Quanto outros de seus contemporâneos na química naquela época no mundo. Mas enfim, Borodin com mais outros 4 músicos, incluindo o famoso Nikolai Rimsky-Korsakov, compôs o chamado Grupo dos Cinco, né? Cujo propósito era, grosso modo, produzir uma música clássica, digamos, genuinamente russa, né? Livre, tanto quanto se possa, né? Em arte estar livre de influências, livre de outras influências, etc. Né? Então, esse grupo de músicos notáveis, no qual Borodin se inseriu, e que se tornou muito conhecido, né? O famoso Grupo dos Cinco, tinha esse propósito, né? Produzir uma música clássica, digamos, genuinamente, né? Russa, ou de raízes, né? Na cultura russa, etc. Enfim, então perceba-se que Borodin, além das suas composições, envolveu-se nesse movimento, digamos assim, né? De forma tal que atualmente, né? Passados aí já mais de século de sua morte, etc., realmente, em perspectiva, né? Ele termina sendo muito mais lembrado, o seu nome termina soando muito mais como um nome conhecido, né? No meio da música do que propriamente no meio da química ou no meio da ciência. Mas voltamos a dizer, Borodin deu sim contribuições significativas também para a química. Né? Bom, a obra mais conhecida, né, mais tocada possivelmente de Borodin é a ópera Príncipe Igor. Né? E nessa ópera há um trecho, né, as chamadas danças polovitsianas, né, que é um trecho muito conhecido. Você vai encontrar por aí, pode pesquisar, né, você vai encontrar só a orquestra e coro, como nós teremos ao final aqui do vídeo, tá? Não perca, vamos dar um sabor aí, né, da composição de Borodin, mas enfim, Borodin está aí, né, está na lista, certo, né, de compositores, grosso modo falando, russos, né, que era georgiano, mas enfim, grosso modo falando de compositores russos, né, Borodin está na lista, né. Enfim, e aí nós temos uma foto, né, de uma encenação, né, de uma levada ao palco aí da ópera Príncipe Igor. Né? Então vejam que Borodin realmente era um músico de envergadura. Né? Escrever óperas não é para qualquer um. Né? Não é aquela coisa de um barzinho, um violão, né? Não é isso não. Quer dizer, é coisa para gente grande, né? É coisa para gente de peso, coisa para gente que tem qualidade. Né? Então Borodin realmente era um músico, né, de talento. Né? Eles consideravam um músico de fim de semana porque não tinha tempo integral para se dedicar à música. Né? Mas em termos de talento era um músico de primeira grandeza. Bom, um trecho lá das danças polovitsianas, né? A música, bem entendido, jogou-se uma letra em cima, né? E produziu-se essa canção chamada Stranger in Paradise. Né? É uma música que se popularizou, uma música romântica, né? A letra é uma letra romântica. Composição é de 1953, ou ela foi apresentada, né, no musical popular Kismet, 1953, composição de Robert Wright e George Forrest. Né? A música é de Borodin, lá vem lá né, das danças polovitsianas. Muitas pessoas gravaram, uma delas Johnny Mathis, que aparece aí na foto. Né? A interpretação que eu gosto mais é a do Johnny Mathis. Né? Muito embora você tenha uma interpretação também muito boa na voz do Tony Bennett, né? O grande, né? Ou um dos grandes, talvez o maior, na minha opinião, dos crooners americanos. Né? E o Tony Bennett, então, também tem uma bela interpretação dessa música, Stranger in Paradise, né? Na voz do Johnny Mathis ou na voz do Tony Bennett. Você pode acompanhar, pode buscar aí na internet, no YouTube mesmo você vai encontrar. E é algo que realmente vale a pena, com certeza, vale a pena. Né? Então a música de Borodin, a sua sonoridade, a sua melodiosidade era tamanha a ponto de, por exemplo, ela poder ser popularizada, né? Nesse nível, dessa forma, né? A ponto de você conseguir jogar uma letra em cima e produzir uma música romântica, né?
de destaque, que perdura aí por tanto tempo e que tantas gerações já ouviram, né, dos anos 50 para cá, né, tá certo? É um clássico, digamos assim, né, da música romântica, ainda muito apreciada, né, muito conhecida. Enfim, você pode buscar aí pela internet, na voz de intérpretes diversos, Stranger in Paradise. Né? E veio então desse trecho, né, das danças borovitzianas. Bom, nesse meio tempo, por assim dizer, Borodin ainda arrumou tempo para ser um dos fundadores da Sociedade Russa de Química, em 1868. Nessa foto aí, o Borodin está indicado com uma seta em azul, né, e o Mendeleev está indicado ali com uma seta em laranja. Né? A amizade dos dois surgiu durante aquelas viagens pela Europa, como disse, né? Enfim, foram grandes amigos pela vida toda, mas Borodin esteve presente também, né, do ponto de vista aí da química, nesse momento tão relevante, né, como um dos fundadores, dos cofundadores da Sociedade Russa de Química em 1868, ao lado de Mendeleev e outras figuras mais de prestígio. Mas, enfim, perceba-se que, digamos, essa contribuição e outras mais tornam, como não, né, Borodin relevante, por certo, para a história da química, muito embora não com a mesma grandeza, com a mesma projeção de outros contemporâneos seus, né, e com a projeção menor no campo da química do que ele teria no campo da música. Né. O fato das suas né, composições serem tocadas até hoje é prova inconteste, né, prova inconteste da sua qualidade, enfim, da qualidade da sua produção musical. Né. Mas Borodin esteve presente, então, em muitos momentos de grande relevância, né, de grande significado. E ele faleceria, então, em 1877. Né? Ele já vinha com problemas de saúde diversos, né? Morreu vítima da cólera, mas, enfim, ele já vinha com problemas, né, cardíacos. Né? E ele terminou sendo enterrado no cemitério de Tivkin, em um monastério na cidade de São Petersburgo. Né? Mas ele já vinha com problemas de saúde, a esposa teve problemas de saúde, ele teve que durante um tempo sair de São Petersburgo, mudar-se então para Moscou. Os problemas de saúde da esposa fizeram com que ele tivesse cada vez menos tempo para compor, enfim. Foi um fim de vida, por assim dizer, muito conturbado, até certo ponto muito triste, né? De Borodin. O seu final de vida também foi dramático, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado. Se inscrevam no canal, ative aí o like, tá? Aperte o like, né? Ative aí as notificações, tá certo? Isso ajuda o canal a ganhar alguma relevância, enfim, alguma visibilidade, né? Tá certo? De forma tal que o nosso propósito aqui é divulgar a história da ciência, compartilhar, né, um pouco daquilo que aprendemos com aqueles que, assim como nós, apreciam, né, a história da ciência, tá certo? Na sequência, para finalizar, Borodin, danças borovitzianas. Muito obrigado.